Olá, vou apresentar minha videoaula para o PDE. Vou apresentar em forma de slide usando o retroprojetor. Tá? O assunto, Segunda Guerra Mundial. Eu vou dar ênfase à questão da formação das alianças. E a pergunta é, como que se formaram as alianças na Segunda Guerra Mundial? E, após a Segunda Guerra Mundial, como que ficou essa questão da geopolítica mundial? Então, nós temos aqui os antecedentes do conflito da Segunda Guerra Mundial, tá? O fracasso da Liga das Nações em manter a paz, tá? Mundial, o tratado, a formação do eixo em 1937, né? O eixo Roma, Berlim e Tóquio, com um pacto anticomunista. Então, Itália, Japão e Alemanha assinam esse tratado. E aqui, momentos, né, de Pablo Picasso, no seu quadro Guernica, mostrando os retratos da Guerra Civil Espanhola. Essa guerra foi um ensaio para a Segunda Guerra Mundial. Nós temos, com a chegada dos nazistas ao poder, a busca do espaço vital, a anexação da Áustria, dos Sudetos, da Tchecoslováquia, em 1938, mostra esse expansionismo nazista pela Europa. E em 1939, em agosto de 1939, Hitler assina com Stalin o chamado Pacto de Não Agressão. É um pacto entre a Alemanha e a União Soviética para que eles, em 10 anos, não invadam um ou outro desses países. Mas esse pacto é tido como uma precaução de Adolf Hitler, né, antes da invasão da Polônia. Era preciso evitar uma guerra desgastante em duas frentes. E aqui nós temos o início da guerra, que é a invasão da Polônia em 1º de setembro de 1939, tendo como o estopim do conflito. A Alemanha nazista invade a Polônia e Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha. E tem início a primeira frente da Segunda Guerra Mundial, a frente ocidental. Tá? Os alemães fazem uma guerra relâmpago, né, com ataques da aviação, com o apoio dos tanques, e conquista em poucos dias vários países da Europa Ocidental, Dinamarca, Bélgica, Holanda, e na França, com poucos meses, eles acabam dominando a França. Mas um dos objetivos de Hitler era dominar e conquistar a Inglaterra. Mas entre 1939 e 1940, ele não consegue o sucesso esperado e em 1941 ele rompe aquele acordo que ele tinha com a União Soviética, tá? E abre a frente oriental.
os nazistas invadem a União Soviética em busca de minérios, petróleos, cereais. E tem, né, a maior operação terrestre de todo o tempo, a chamada Operação Barbarossa. Também teve, né, disputa entre o eixo e os aliados pelo controle do Mediterrâneo. Aqui no Pacífico temos o expansionismo, o imperialismo japonês, que domina vários territórios, e essa expansão japonesa vai ocasionar o conflito com os Estados Unidos e o ataque a Pearl Harbor, base aérea dos Estados Unidos, e faz com que, né, com esse ataque, os Estados Unidos entram oficialmente na Segunda Guerra Mundial. Então temos aqui a geopolítica durante a guerra, né, capitalismo nacionalista, liderado pela Alemanha nazista, o comunismo pela União Soviética e o capitalismo liberal, liderado pelos Estados Unidos. É importante compreendermos essa configuração, porque após a Segunda Guerra Mundial vai ocorrer a chamada Guerra Fria, que é um confronto entre esses dois grupos aqui. Mas a derrocada do eixo começa na frente oriental, com a perda, né, na Batalha de Stalingrado. Os alemães perdem para os soviéticos e começa então a perder terreno na Europa. Os Estados Unidos e Japão, até Midway, nessa batalha, os Estados Unidos começam a tomar frente e a reconquistar vários territórios que eram dominados pelos japoneses. E na Europa Ocidental, o dia D, que é o desembarque na Normandia das tropas aliadas para libertação da França nazista. Nós temos aqui, né, o fim do conflito na Europa em maio de 1945, quando as tropas soviéticas chegam a Berlim. Hitler suicida e os alemães pedem rendição da guerra. É o fim dos combates no continente europeu. Mas a guerra ainda continuava à tona lá no Pacífico. E temos em agosto de 1945 as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre a cidade de Hiroshima e Nagasaki, no Japão. E o Japão, depois do lançamento dessas duas bombas, pede rendição e é o fim da Segunda Guerra Mundial. Consequências da guerra: os campos de extermínio e de concentração, principalmente aos judeus, realizado pelos nazistas, o chamado Holocausto. Aqui nós temos o julgamento de Nuremberg, onde os carrascos nazistas foram julgados por crime de guerra. E aqui a formação, né, da geopolítica pós-Segunda Guerra Mundial e chamada Guerra Fria, quando
cada um dos lados, a União Soviética representando o comunismo e Estados Unidos, o capitalismo liberal, busca a maior parte, né, de território sobre suas influências. E agora, como atividade, no aplicativo do Jamboard, os alunos vão fazer um mapa mental sobre a Segunda Guerra Mundial. Eu fiz um aqui representando a Segunda Guerra Mundial, a formação das alianças na Segunda Guerra Mundial. Então, primeira fase, né? Aqui a formação do eixo compacto anticomunista em 1937. Alemanha, Itália e Japão assinam esse pacto. Um pacto de não agressão entre a União Soviética e a Alemanha, mas só que em 1941 a Alemanha rompe esse trato e invade a União Soviética. Temos aqui os países que inicialmente formaram os aliados, né? Reino Unido, França, com a invasão da Polônia. Embaixo, né, formando os principais países dos aliados, né, União Soviética, Reino Unido, França e Estados Unidos, né, o ataque japonês a Pearl Harbor em dezembro de 1941 e a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. E os aliados tiveram cerca de 57 países que contribuíram na Segunda Guerra Mundial.